Fala meu bom, fala meu querido, como é que você está? Eu estou ótimo. Vamos começar aqui mais um episódio. No episódio de hoje eu tenho algumas coisinhas para falar, tenho algumas anotações minhas a respeito do sentimento de ódio, né? Então, quer dizer, o NVP já tomou um strike esses dias lá no NVP Entretenimento. Agora eu vou fazer um vídeo falando sobre ódio, né? Quer dizer, né, pode, mas eu vou tomar cuidado aqui pra falar, porque assim, não é só um incentivo, assim, o negócio, é meio que uma... Eu tô tentando levantar um ponto intelectual aqui, então acho que isso aqui tá meio de acordo com as regras da plataforma, né, mas a gente nunca sabe, né, porque os caras põem uma regra totalmente subjetiva, que você não, tipo assim, qualquer coisa que você posta, você tá potencialmente violando uma regra, né, da plataforma, porque o conceito é muito amplo, né? Os parâmetros são muito amplos, né? Para abranger o máximo de coisa possível, né? Mas enfim, né? Vamos falar um pouco hoje sobre a ideia de ódio, tá? Mas eu tenho que falar isso no começo do vídeo, assim, ó. Tô gravando hoje dia 5/12/2023, né? Eu vou gravar mais alguns episódios aqui no NVP, depois eu vou entrar em um período de recesso, tá? Que nem no ano passado, que eu gravei um pouco e parei, tá? É mais ou menos, depois eu volto, acho que lá pelo meio do ano que vem, eu não sei ainda, tá? Quando eu volto. Mas eu vou gravar mais alguns episódios e daí eu vou parar, tá? Tô falando isso já, vou continuar falando isso, né? Pra que não venha ninguém dizer, cadê o Homero? O que aconteceu com o Homero? Não, continuo, tá? Só não briguei com ninguém, só tô dando um tempo pra minha cabeça, tá? Vou ter que dar um tempo também lá nos meus outros canais, então vou fazer um recesso de fim de ano aí, acho que vou ficar um mês sem postar, acho que vou ficar janeiro inteiro sem postar, e depois eu não sei, né? Depois eu vejo como é que vai ser, né? Mas só pra avisar, é preciso te avisar isso, né? Porque eu sei que nem todo mundo assiste todos os vídeos, mas é mais ou menos isso, né? Então, sem mais enrolação, né? Só deixando o aviso rápido, né? No episódio de hoje eu tinha anotado algumas coisinhas pra falar, tá? Que são mais, na verdade, são mais reflexões minhas, né? A respeito de algum desse sentimento que a gente tem, que é o sentimento de ódio, né? Então eu tinha anotado algumas coisas pra falar, né? Que talvez não seja o óbvio, né? Porque assim, o ponto assim que eu quero te mostrar é que a gente vive talvez em um mundo, a gente vive em uma sociedade onde você é ensinado. Como é que eu vou falar isso? Eu tô pensando no algoritmo. Tô pensando no algoritmo. A gente vive uma sociedade onde é ensinado a você que você não deve odiar as coisas, né? A gente vive em uma sociedade em que odiar é considerado algo errado, né? E cada vez que você diz que você odeia alguma coisa, existe todo um mecanismo de propaganda que vai dizer pra ti que não deve ser odiado, né? Que na verdade isso me parece um reforço negativo, né? O negócio do behaviorismo do Skinner, né? Que é aquela coisa, né? Tem um trabalho lá psicológico do Skinner que ele diz assim que você pode condicionar o comportamento, né? Se não me engano, ele usa o exemplo ou de macacos ou de ratos, tá? Não me lembro, tá? Mas não é sobre macacos e ratos, é sobre o ser humano, tá? Então ele diz que é possível você moderar um comportamento, né? Então se você quer que um determinado ser humano faça mais daquele comportamento, você dá um ok para ele. Tu incentiva ele a aquele comportamento, né? E se você quer que ele não faça algo, você desincentiva ele a esse comportamento, né? Isso aí, isso aí é algo bastante estudado, isso aí não é uma novidade para ninguém, tá? Eu tô chovendo no molhado, todo mundo sabe disso, né? E esse reforço positivo, né? E o reforço negativo, ele funciona meio através de um, de um processo de manipulação, que é um processo onde vai haver um aumento da intensidade, né? A manipulação mental que as pessoas vivem, tá? Ela funciona, isso a mídia funciona também desse modo, ela não funciona em te contar uma mentira, ela funciona te contando a mesma mentira várias vezes durante vários dias, né? Daí aquilo lá entra dentro da sua cabeça, é aquela coisa que eu falo, né? Você não precisa ser enganado pela mídia, né? O que a mídia precisa é enganar o teu vizinho, é enganar o randandan, né? Que tá aí
passando com o motor da moto estourado, tá? Esses caras, eles são sujeitos a esses mecanismos de controle que são descritos lá no Skinner, né? De repetição. Então, se tu quer que um ser humano ele faça algo, você pega e fica parabenizando ele de fazer aquilo que ele está fazendo, né? Se você quer que um ser humano não faça algo, você constantemente diz para ele não. Não, é errado, é errado, é errado. Que nem mais ou menos como se tu educasse um cachorro, né? Quando tu quer que o cachorro se comporte, né? Você dá um biscoito para ele quando ele está se comportando. Quando ele não está se comportando, você olha para ele, aponta pro erro dele e diz não. Não, né? Quando ele está mijando no chão, por exemplo, você fala não, não, tá? Então isso é um mecanismo de condicionamento, tá? Um behaviorismo, tá? Agora, com relação... Deixa eu me ajeitar na cadeira aqui. Pronto. Agora, com relação ao ódio em específico, né? A gente vive em um mundo, em uma sociedade onde a gente é ensinado a não odiar nada, né? A gente é ensinado a amar as coisas, né? E você é ensinado que é errado, né, você odiar as coisas, né? E isso vale para tudo, isso vale para a grande mídia, né? A mídia diz, não, você não pode odiar as coisas, não, isso é discurso de ódio. As plataformas de streaming também, não, é discurso de ódio. Você vai na sua escola e diz, não, você não pode odiar as coisas, né? O ódio é errado, o ódio é mal, você não pode odiar nada e tal. Isso vai por tudo, cara, até na inteligência artificial, né? Eu tava dando uma olhada e eu resolvi perguntar pro ChatGPT o que ele pensa sobre o ódio, né? Tipo assim, eu perguntei assim pra ele assim, o que significa odiar? Eu vou ler a resposta do ChatGPT aqui e você vai ver que a resposta ela começa bem, o primeiro parágrafo ele começa bem, tá? Então, ó, vamos lá. Odiar algo significa ter uma aversão profunda, intensa e duradoura em relação a isso. É um sentimento de repulsa, desprezo ou hostilidade em relação a algo específico. O ódio pode ser direcionado a objetos, ideias, pessoas, situações ou qualquer outra coisa que desperte forte desagrado na pessoa que sente ódio. Isso aqui tá bom, né? A definição o primeiro parágrafo aqui do ChatGPT parece que ele está descrevendo o fenômeno do modo correto, né? Então o ódio é como se fosse um não gostar de um modo de vista mais extremado, né? Que ele descreve aqui como uma aversão profunda, né? Agora, no segundo parágrafo, e isso é importante, né? Ele vai dizer assim, ó, abre aspas para o ChatGPT para inteligência artificial que é programado por agendas globalistas, né? É importante notar que o ódio é uma emoção poderosa e negativa, e pode ter efeitos prejudiciais tanto para a pessoa que o sente, quanto para aqueles que são alvo desse sentimento. Em muitos casos, promover a compreensão, a empatia e o diálogo pode ajudar a superar sentimentos de ódio e construir relações mais saudáveis e positivas. Então ele está te mostrando, né, que olha, o ódio é um problema, né? O ódio é uma coisa que você tem que se livrar dele, né? E meio que quando você nasce, você vive um mundo assim que todo mundo olha pra questão de você sentir ódio das coisas e todo mundo diz, não, é ruim você sentir ódio. O ódio é mal, né? O ódio vai te fazer mal e tal. Dizem pra ti que você deve amar as coisas ao invés de odiar as coisas, né? Só que uma coisa que eu tava pensando esses dias é que acho que feito errado, cara. Porque eu acho que o ódio, eu acho que você não deve tentar negar ele ao máximo, saca? Porque eu acho que o ódio, ele é um sentimento, né? Que ele é interpretado como um problema, né? Mas na verdade o que ele é? Ele é um sentimento da vida humana. Eu acho que todo ser humano em algum momento da sua vida odeia alguma coisa, odiou alguma coisa. A gente isso é você negar o ódio, você negar o sentimento de ódio, é você negar a tua condição humana, porque é da condição humana você olhar para as coisas e sentir ódio, tá me entendendo? Então, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. O ódio é um sentimento que todos os humanos têm em algum momento da vida. Eu entendo o ódio como você não gostar de algo, mas de um modo bastante forte, né?
Daí outra coisa, né? Por que eu acho que o ódio é um sentimento normal? Porque o ódio, no fim das contas, ele é uma discordância profunda que você tem com relação a alguma coisa, né? Então, e essas coisas são, por exemplo, coisas que você considera errada na sua vida, né? Então, um exemplo que eu anotei aqui, ó, por exemplo, tá tudo bem você odiar um assassino, tá? Você odiar um assassino não é um problema você não gostar de um modo bastante radical de um cara que matou um outro ser humano, tá me entendendo? O ódio, nesse sentido, ele me parece algo aceitável, né? E não só algo aceitável, que nem eu disse, faz parte da condição humana. Como você, por exemplo, amar alguém, né? Você amar alguém, isso faz parte da condição humana. Você gostar de alguém faz parte da condição humana. Mas ao mesmo tempo que faz parte da condição humana, você gostar de alguém também faz parte você não gostar de alguém ou não gostar de alguma coisa. E você vai ter motivos para não gostar daquela coisa. Tá me entendendo? Tá entendendo o meu ponto, né? Então, e eu acho que a ideia que se tem de tentar viver sem ódio é você tentar viver aceitando tudo, né? Porque o cara que, por exemplo assim, o cara que tem ódio das coisas, ele não aceita tudo. Tem coisas que ele não aceita. Um assassino, ele não vai aceitar, né? Mas a partir do momento que o parâmetro da sua vida é você negar o ódio em todas as circunstâncias, porque em todas as situações você considera o ódio algo ruim, ali você está entrando meio em um modo meio automático de aceitação de tudo de ruim que pode acontecer com a tua vida, né? Então, por exemplo, se você olha para um assassino e você diz, não, eu odeio esse cara, eu odeio o casal Nardoni, sei lá, né? Quando alguém diz pra ti que não, você não pode ter esse sentimento, né? Primeiro que a pessoa tá tentando negar uma coisa que é natural ao humano, que é o você não gostar de algo de um modo muito profundo, né? E segundo que a pessoa, ela tá meio que tentando te jogar em uma situação onde você tem que aceitar onde você tem que aceitar tudo, tá me entendendo? E em muitos casos, o ódio... E pra tu ver como o mundo é muito louco, cara. Como essa psicologia humana é usada pra controlar o humano, né? Isso aqui não tava no meu roteiro, mas me ocorreu agora, né? A ideia do... Tipo, às vezes o ódio, ele é direcionado por grandes corporações, né? Então a gente pega a agenda woke, né? O que é a agenda woke? A agenda woke é uma tentativa de você justificar e dizer, olha... Você deve amar um monte de coisa, mas você deve odiar certas coisas, né? Você deve odiar a intolerância, você deve odiar todas aquelas coisas que são contrárias à agenda woke, que a gente sabe muito bem que nada mais é do que a sustentação moral da sociedade aberta, né? A pauta moral, a fórmula política lá, como dizia o Mosca. É a fórmula política da sociedade aberta e tal. Mas isso é um outro assunto. Mas eu percebo que o ódio ele é instrumentalizado, né? Então... mas no caso da agenda woke é um negócio pior ainda, cara. Porque a agenda woke, o cara que tá enfiado na agenda woke, que sente o ódio, ele não acha que o ódio que ele tá sentindo é um ódio legítimo. Ele acha que é bom, né? Pensa no exemplo do cara identitário negro, assim, que odeia os brancos, odeia todo homem branco, ele odeia. A manipulação mental que o cara tá tendo meio que tá levando o cara a achar que é um bem você, entendeu? Só que na verdade não é um bem, é o ódio, entendeu? E o que me incomoda é a pessoa não entender que aquilo é ódio. Eu acho que no fim das contas é isso, né? Eu acho que o sentir ódio é normal. É normal o cara negro sentir ódio do branco por ele achar que ele não tá sendo privilegiado. Mas o que não é normal é você pegar o ódio e você distorcer e dizer que você tá fazendo um grande bem em sentir aquilo. Tipo, sentir como se fosse uma... Tá me entendendo? Não sei se eu tô claro no meu ponto, né? Mas o ódio meio que ele é instrumentalizado. Então você não pode odiar certas coisas, né? Mas outras coisas é aceitável que você odeie, né? Só que mesmo essas coisas que é aceitável que você odeie, ainda assim, elas são manipuladas e são levadas a acreditar que você não odeia.
Quer dizer, você não odeia o homem branco, você simplesmente você quer justiça social. Tá? Então você tá tendo uma pauta positiva, você é um cara positivo, papapá, a mesma coisa as mulheres, né, também do... Ah, você não odeia o homem, você simplesmente quer igualdade entre os homens e tal, né? Aquela coisa toda, né? Que me parece uma forma de ódio disfarçado, tá? E nesse sentido eu vejo, assim, talvez o que me incomode seja a hipocrisia, sabe? O que me incomoda é o fato das pessoas olharem e não dizerem, ó, eu odeio tal coisa. Uma mulher lá que se mete muito com o feminismo e, tipo, ela não consegue dizer pra ela mesma que ela odeia o homem, que ela odeia homens, entendeu? Ela não consegue. Daí ela se mexe, se agarra nesse coping, nesse mecanismo mental de dizer que não, eu não odeio, eu só quero o amor, eu quero a igualdade, blá. Mas no fundo você vê muita raiva, muito ressentimento, né? Um exemplo que eu dei esses dias, né, que eu falei com relação à figura da Márcia Tiburi, né? Eu já assisti uma palestra dela pessoalmente uma vez, tá? Já comentei até sobre isso, né? Um professor meu, ele era orientando dela. E, cara, tu vai ver as falas dela, tipo, aquilo é um ódio disfarçado, entendeu? Aquilo é uma hipocrisia pura. Eu não acho que ela se vê como alguém que odeia as coisas, porque eu acho que ela já tá nessa dinâmica de que odiar é errado. Eu acho que ela tá odiando as coisas, mas ela tá pensando que ela não tá odiando as coisas. Eu acho que ela tá pensando que ela tá fazendo um grande bem para as coisas, tá me entendendo? Mas você vê as palestras dela, você vê que há um ódio muito grande. Tem uma entrevista da Márcia Tiburi, deixa eu ver se eu acho aqui. Que ela, como é que era o nome do cara? É Abjarama? Como é que é o nome daquele cara, bicho? Abu Jamra, aquele cara lá. Escreva aí se você quiser depois dar uma olhada, tá? Pra você entender o que é um ser humano com ódio, né? Mas que acha que não tem ódio, né? Que é o caso da Márcia Tiburi. Pô, eu tô falando dela porque ela é uma pessoa pública, é possível você falar na pessoa pública, né? Dentro de um determinado limite, né? Tem uma entrevista, se tu quiser procurar no YouTube, escreva Provocações, daí dá um espacinho, põe um tracinho, Márcia Tiburi, no programa Provoca, né? Ela sendo entrevistada pelo Antônio Abujanra, que é um grande entrevistador, né? Que eu tinha muito medo do Antônio Abujanra, porque às vezes ele falava assim, ele apontava assim pra tela e ele falava assim, com uma voz meio pausada, entendeu? Quase como se estivesse querendo entrar dentro da sua alma. Tipo, a intenção dele talvez era essa, e tipo, a câmera muito fechadona assim no rosto dele e tal. Mas aquilo só me deixava com medo, cara. Mas ele era um grande cara, o Antônio Abujanra. Então, tem uma entrevista lá tá aí a minha sugestão. Veja a entrevista da Márcia Tiburi no Provocações, né, com o Antônio Abujanra. É um vídeo que no momento que eu tô gravando isso aqui tem 104 mil visualizações. Foi postado há 7 anos atrás. Tá? 7 anos atrás era na verdade não foi, não. Isso foi postado no YouTube há 7 anos atrás, mas... Peraí, deixa eu ver aqui. Mas aqui não foi gravado 7 anos atrás, foi gravado há muito mais tempo atrás. Deixa eu ver aqui o que diz aqui. Não, o programa é exibido em 21 de nove de 2010. Esse programa foi exibido há 13 anos atrás. Foi gravado há 13 anos atrás. Então você vivia... Nesse programa ele foi gravado em 2010, que era uma época em que o Brasil ainda estava tudo bem... tava tudo num otimismo bom e tal. Ainda o Brasil ainda não tinha entrado ainda não tinha começado a crise do planeta, né? No fim da história, né? Não tinha começado a crise do fim da história ainda. Tava começando. Então era uma época muito boa, tá? Mas já naquela época a Márcia ela já tava meio desgraçada da cabeça, né? Olha que descrição, ó. No final aqui, ó. Além de ser provocada por Abujanra, Márcia também soube ser bem provocativa em suas declarações, abre aspas. Não quero falar sobre isso, fecha aspas. Ela encerra o programa dizendo, abre aspas. Tudo que eu queria falar se resume em uma palavra. Silêncio, fecha aspas.
pessoa aí que vai dar entrevista e não quer falar sobre as coisas, então, né? Você me lembra de uma entrevista Bom, isso aí é um outro assunto, né? Mas é bem interessante porque essa entrevista em si, o Abu Jamra, né, elas estão conversando sobre feminismo e tal, né? E ela tem bem aquela típica expressão da pessoa que, tipo, que tem um ódio disfarçado, né? Que é a pessoa que fica sorrindo muito, que fica tentando mostrar pra todo mundo que é feliz, né? Mas no fim dos contos tu sabe que lá por trás do olho da pessoa existe um ódio muito grande, um ódio muito profundo, né? E tem momentos dessa entrevista da Márcia com o Antônio Abu Jamra que o cara pergunta assim pra ela sobre relacionamentos, né? E a Márcia, parece que ela casou. Acho que ela casou 7 vezes, eu acho. 7 ou 8 vezes, né? Eu não sei se ela casou, aqui eu posso estar mentindo, né? Mas ela casou umas quantas vezes e tal, e não deu certo, né, o relacionamento dela em nenhuma dessas 7 vezes e tal, né? Provavelmente ela deu azar as 7 vezes, pegou algum machista, né, as 7 vezes, né? Então, né? Então, não, com certeza o problema era os homens, não era ela, né? Mas enfim, tu vê que ela meio que, tipo, tu vê que ela fica meio desgraçada da cabeça, né? Tipo, quando o cara pergunta isso, ela fica meio insegura, meio com raiva, assim, sabe? Mas isso faz parte Isso faz parte, eu acho, da pessoa, do ser humano que sente o ódio e não consegue, talvez, admitir pra ele mesmo que sente o ódio, tá me entendendo? Que é aquilo que eu falei, né? Porque assim, você sentir ódio, como faz parte da condição humana, não é um negócio que você pode optar por não sentir. Né? É uma coisa que simplesmente vai acontecer na sua vida. Assim como a tristeza, né? A tristeza também é a mesma coisa, né? As pessoas dizem, você tem que ser feliz em tudo. Não, mas a tristeza, cara, uma hora você vai ficar triste, uma hora você vai ficar numa bad. Né? Isso faz parte da sua vida, né? Mas a tristeza é um assunto talvez para um outro vídeo, tá? Porque a tristeza ela envolve um outro assunto bastante mais complicado, né? Mas vamos voltar pro negócio do ódio, né? Nem sei como é que eu cheguei nessa entrevista da Márcia Tiburi, isso não fazia parte daquilo que eu queria dizer. Eu acho que talvez eu tenha chegado... eu tô achando ruim esse episódio. Tô achando ruim porque eu não sei se eu tô me fazendo bem claro no que eu tô dizendo, assim. Vamos tentar voltar e falar de um modo bem mais simples pro ouvinte, né? Então, o ponto que eu queria te fazer entender é o seguinte: você vive em uma sociedade onde as pessoas acham que você não pode odiar nada. Que o ódio é algo muito ruim, que o ódio é algo muito negativo e por isso você deveria negar o ódio, né? E se você é uma pessoa que sente o ódio, você tá errado, né? Você tá errado, né? Só que eu acho que isso pensar desse modo é um grande equívoco, porque eu acho que você não... Pensar desse modo é você tentar negar a sua condição humana, é você negar aquilo que você é, entendeu? Eu acho que vai mais da questão do autoconhecimento, né? De tu saber que tu vai ver coisas e você vai discordar de coisas e você vai discordar profundamente de coisas a ponto de você ter o sentimento do desgosto mais profundo que é o ódio, né? Da repulsa a algo, né? Como é que o ChatGPT falou aqui? Aversão profunda, intensa e duradoura em relação a isso, a alguma coisa, né? Sentimento de repulsa, desprezo ou hostilidade, né? Então, é mais ou menos isso, né? E eu acho que quando você vive a vida, né, a gente tem um processo de manipulação mental tão grande, assim, que faz com que você viva a vida e eu acho que o processo, acho que o objetivo do processo é fazer tu aceitar tudo. Eu acho que quando alguém quer que você negue o ódio, eu acho que no fim das contas, as pessoas querem que tu seja mais permissivo. As pessoas querem que tu aceite mais as coisas, que tu aceite tudo, né? Então, se você odeia lá a Elisa Samúdio por ela ter picotado o marido dela, você não deve odiar isso. Você deve buscar entender que ela foi uma vítima, tá entendendo? Esse é o ponto.
Então o teu sentimento de ódio com relação a isso tá errado, segundo essa narrativa, né, da mídia, né, do estamento todo, né? Tá errado. Você não deve olhar pra Elissa Moody e odiar ela, porque isso aí o ódio é errado, né? Você não deveria odiar as coisas, né? Deveria buscar compreender os motivos e papapá. E no fim das contas é uma ideia de fazer tu aceitar tudo. Eu acho que no fim das contas, essa coisa moderna que a gente tem de você negar o ódio é uma tentativa de te domar e fazer com que tu aceite tudo que é imposto na sua vida, né? Para que tu talvez nunca se revolte com nada, né? Agora, um ponto assim que eu acho importante com relação ao negócio do ódio é uma coisa que eu falei no começo pra ti, que é a ideia de que o ódio ele é um sentimento natural do ser humano, né? Então você negar o ódio é você negar a condição humana. E isso gera um efeito negativo. No fim das contas, você negar o ódio é o problema, né? Você negar que o ódio existe, negar que a raiva existe é um problema, né? O Freud ele tem um livro, né, que eu li durante a graduação há muitos anos atrás, né, que é o livro A Interpretação dos Sonhos. Ele tinha um outro artigo bom, peraí, como é que era o nome do artigo do Freud? Ah, mas não adianta eu falar, ninguém vai ler Freud mesmo, né, cara? Ele tinha, como é que era o nome daquele artigo dele, cara? Ele tinha Inibição, Sintoma e Angústia, se eu não me engano. Tem 13 ensaios sobre a teoria da sexualidade e inibição, sintoma e angústia, tá? Esses são 2 artigos, na verdade, né? E o Freud vai chamar isso de repressão, né? Então, só que o contexto que o Freud usa, né, para falar não é bem esse contexto do ódio, tá? O Freud vai dizer assim, olha, quando você nega algo, né, tu vai estar reprimindo um sentimento e aquilo ali vai ficar dentro da sua cabeça e vai te fazer um mal, entendeu? O meio que eu entendo que o ódio ele deveria ser jogado pra fora, entendeu? Tu tá seguindo, tipo, quando você nega o ódio, quando você aponta pra alguém e dizer não, você odeia tal coisa, isso é errado, você não deveria odiar, esse discurso de ódio, você não pode odiar nada e tal. Isso tu tá forçando um humano a negar a sua própria condição humana. Tá me entendendo? Tá me entendendo o ponto? Claro que o contexto do Freud, tá? Ele é um contexto meio diferente que o exemplo que o Freud dá, por exemplo, é aquelas coisas de sexualidade, né? Por exemplo, se você foi abusado e tal, quando você era mais jovem, você nega isso, né? Teu cérebro reprime isso, faz com que tu esqueça a memória, mas aquele trauma interno, ele vai causar problemas ao longo da sua vida inteira e você vai viver a sua vida inteira tendo aquele problema e você não sabe por quê. Por quê? Porque o teu cérebro reprimiu o problema, tá me entendendo? Então o contexto que o Freud está usando, a ideia de repressão, assim como ele usa também a ideia de sublimação, são contextos diferentes, né? Mas eu acho que a ideia básica é a mesma, né? É a ideia de que, olha, você está negando, você está buscando evitar uma coisa que faz parte da sua vida, né? Então a pessoa que teve um trauma, por exemplo, foi estufado durante a juventude, alguma coisa, simplesmente ela ignorar aquilo e tentar viver a vida sem superar aquilo, ela não vai conseguir, né? Vai dar problema na vida dela. E a mesma coisa vale pro ódio, né? Quando você sente o ódio, você não posso sentir o ódio, não posso ter ódio das coisas, tu tá reprimindo aquilo que talvez faça parte da sua condição humana e essa repressão do ódio vai te causar lá na frente um problema, né? Por isso que você tem tanta gente vivendo por aí que tu olha pro cara, ele tá sorrindo pra ti, mas no fundo a pessoa tem um ódio profundo e ela não consegue dizer pra ela que ela sente aquele ódio. Então ela tá sempre mal, sempre tendo o que eu acredito que seja o principal sintoma da negação do ódio, né? O que acontece quando você reprime o ódio? Eu acho que a repressão do ódio, ela meio que vira ansiedade, eu acho. Eu acho que o ódio se torna ansiedade. Por quê? Porque tu tá reprimindo que tu desgosta profundamente de algo, mas o teu cérebro, ele vai, de algum modo, causar um problema pra ti. E esse problema eu acho que ele vai se traduzir em angústia. Talvez esse seja um motivo de que por que tanta gente vive a vida de um modo tão angustiado, né?
Por quê? Porque a pessoa não consegue entender a si mesma. A pessoa não consegue entender que sentir ódio faz parte da vida dela. Então ela nega o ódio e fica angustiada, mas ela não sabe. Ela busca saber por que ela tá angustiada e ela não consegue saber por que ela tá angustiada. Porque ela não consegue enxergar a origem do problema. E a origem do problema é essa autocastração que ela faz a ela mesma com relação ao ódio, tá me entendendo? Mesma coisa, entendeu? É muito parecido com o que o Freud falava. Então você reprimir alguma coisa, um evento traumático, por mais que você tente reprimir algo, o teu corpo, de algum modo, aquilo ali vai se converter num problema pra ti. Claro que a saída do Freud e tal, talvez seja a mesma saída que eu tenho, né? Que é a ideia de que você deve buscar entender, né? Que no caso do ódio, né? Que o ódio ele faz parte da sua vida, né? Deixa eu ver o que eu tinha escrito. Ah, esse exemplo aqui é muito bom. Tá? Isso aqui acho que vai te fazer entender melhor o meu ponto aqui. Tá? Botei o ódio, reprimir se transforma em angústia, tá? Tá? Isso aqui é mais ou menos um modo de você entender o que seria essa angústia que vai surgir quando você nega o seu ódio, né? Quando você nega que você sente ódio, né? É similar a um cachorro, né? Ele é similar a um cachorro, isso é um exemplo meu, né? Ele é similar a um cachorro de apartamento que ele tá com vontade de urinar, de mijar, né? Então o cachorro, ele é um cachorro de apartamento, né? Um Yorkshire, sei lá, um Shih Tzu, um Lulu da Pomerânia, que os ouvintes têm bastante Lulu, né? Vamos pensar num Shih Tzu, né? Um Shih Tzu tá ali e ele tá com vontade de mijar, mas ele tá dentro do apartamento. E o dono dele falou que ele não pode mijar dentro do apartamento. Então todas as vezes que o Shih Tzu foi lá e mijou dentro do apartamento, o dono dele apontou pra ele e falou não, entendeu? Daí a gente volta no behaviorismo. O dono apontou assim, não pode. E daí quando o Shih Tzu mijava fora do apartamento, o dono dava um ok pra ele, dizendo, não, tá tudo certo, né? Agora, o ódio reprimido, ele se transforma em angústia mais ou menos nessa relação, né? Então, tipo, o humano que tá tentando esconder de si mesmo que ele odeia as coisas, eu acho que ele é como se fosse um cachorro que tá angustiado porque quer mijar e o dono não leva ele, né? Sei lá o que o dono tá fazendo, o dono deve estar no WhatsApp conversando com alguma mãe solteira que ele vai sair final de semana, não sei lá, né? Essas coisas aí que vocês fazem, né? E... Só tomar uma água aqui rapidinho. Então o cachorro, né? Ele quer mijar, mas ele não pode, né? Então ele tem o desejo de mijar dentro dele, né? Mas aquele desejo ele não pode ser realizado, porque o dono não levou ele ainda para ir mijar. Então o cachorro ele fica angustiado para lá e para cá e tal, rapaz. E ele sabe que ele não pode mijar no chão da casa, né? Porque se ele for mijar no chão da casa, o dono dele vai falar, não pode, não pode. E o cachorro, quando ele for levado para passear, ele vai, né, vai urinar lá, vai mijar e a angústia que ele tinha vai passar, tá? E o cachorro vai viver a vida dele, vivendo a vida dele do modo normal. A diferença do cachorro para você, meu querido, é que não há um lugar onde você possa ir mijar. Esse é o ponto, né? Então você vive uma sociedade onde tu sente o ódio tá dentro de ti, né? Como o cachorro que tem a vontade de mijar, mas em nenhum lugar é permitido que você sinta ódio. Em nenhum lugar as pessoas dizem, não, você deve sentir ódio, né? Então meio que tu fica sempre num negócio de angústia, né? Agora parando pra pensar, talvez um lugar onde seja possível sentir ódio é o negócio da agenda woke, né? Então, quando você faz parte da agenda woke, é aceitável que tu sinta o ódio, né? Se bem que não, bicho. Porque quem tá dentro da agenda woke não se sente como alguém que tá sentindo ódio. Ela tá tendo um comportamento agressivo, violento, tá. Mas a pessoa em si não sente que tá odiando as coisas, né? Porque ela foi ensinada a não sentir o ódio, a achar que o ódio é outra coisa, né?
Não sei, não sei. É um assunto a se pensar, né? Mas uma coisa depois que eu entendi isso, né? Isso é uma relação mais ou menos de autoconhecimento, né, cara? Depois que eu entendi isso, olha, eu entendi que, olha, o ódio faz parte da minha vida, né? E faz parte da vida, não só da minha vida, né? Faz parte da vida de todo mundo, né? Quando você entende que você... Quando você para e você pensa, olha só como isso é maluco, né, cara? Mas é a real mesmo, assim. Quando você olha pra alguma coisa que você não gosta, que você odeia, né? E você diz pra você mesmo, eu odeio essa coisa, né? Ou seja, tu passa por cima desses mecanismos de negação que dizem que você não deve sentir ódio. Quando você passa por cima disso e você diz, eu odeio tal coisa, isso te dá um sentimento de alívio muito grande, cara. Tu se sente bastante leve, entendeu? Porque no fim das contas é quase como se tu fosse o cachorro na hora que mijou, entendeu? Quando você diz assim, olha, eu odeio, sei lá, o casal Nardoni, eu odeio Elise Matsunaga, eu odeio fulano de tal, eu odeio... Quando tu diz, quando tu externa o teu ódio, quando você fala que você não gosta de alguma coisa, de um modo profundo, assim, a nível de ódio, a tua angústia, a tua ansiedade é quase como se tu aliviasse a tua mente, entendeu? Por isso que o exemplo do cachorro é muito bom, cara. Então, você ser honesto com você mesmo e entender que você odeia as coisas e dizer eu odeio tal coisa, isso aí, no fim das contas, tá fazendo um bem pra tua cabeça. Porque assim, no passado, a humanidade, né, se for parar pra pensar com relação à humanidade, a humanidade sempre sentiu ódio, né? Desde o começo das coisas, as pessoas sempre discordavam das coisas, achavam que estava ruim, achavam que estava sendo injustiçado e sempre sentiam ódio, né? E, e até então era tudo aceito, né? Era normal tu ter esse sentimento, né? Às vezes tinha algum outro tratado de filosofia dizendo que o ódio, quando ele é mal direcionado, ele é destrutivo e tal, isso aí tinha no passado, né? Mas no passado era muito mais aceitável você dizer que odeia tal coisa. E hoje em dia a gente tem um mundo onde o ódio ele é ensinado como se fosse algo ruim, como se você não deveria odiar nada. Tá me entendendo? Então, no fim das contas, os cachorros do passado conseguiam mijar, né? E os cachorros do presente não mijam em lugar nenhum. Tá entendendo? Porque o cachorro, no caso, é você, né? E o mijo é algo natural ao cachorro, e assim como o ódio é algo natural ao ser humano, né? Exemplo meio nojento, né? Meio nojento, né? Esse exemplo. Mas é que os exemplos são bons, cara, porque senão tu consegue entender melhor, entendeu? Se eu falasse pra ti assim, só se eu começasse o vídeo e eu não tivesse dado esse exemplo, eu tivesse falado assim, ó, o ódio reprimido se transforma em angústia, logo você não deve reprimir o seu ódio, e é isso. Você entender? Talvez tu fosse entender se tu fosse o ouvinte com QI um pouco mais elevado. Mas o exemplo do cachorro, ele pega o ouvinte uga-buga, né? O ouvinte alunoide do MEC, né? Que foi vítima, tanto quanto eu, do sistema educacional público brasileiro, né? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. A diferença do cachorro para nós é que nós não podemos mijar em nenhum lugar. Tá? Com relação ao ódio, né? Quando você diz eu odeio tal coisa, é o momento em que a sua mente se alivia da pressão, né? É de fato aliviador entender isso e dizer que odeia algo, né? Então, diga isso pra você mesmo, tá? Pega alguma coisa que você não gosta e diga, e pensa assim, ó, tu pode fazer até esse exercício, né? Pode pegar alguma coisa que você não gosta, que você odeia e dizer em voz alta pra você mesmo, eu odeio tal coisa. Você vai ver que depois que você falou isso, cara, o teu cérebro, tipo, já te deu já dá um alívio, né? E isso é muito melhor pra você como ser humano do que você sentir o desejo de externar o ódio e manter um mecanismo dizendo não, você não pode, não, você não pode, não, você não pode. Tá me entendendo? Não, isso é discurso de ódio, você não pode, né? Então, falar isso é meio que se libertar de um mecanismo de controle, tá me entendendo?
Tipo uma psyop, um controle mental. Tá? Eu penso mais ou menos desse modo. Tá? Então, no fim das contas, é uma questão filosófica de autoconhecimento. Né? De você buscar entender que você sentir ódio de alguma coisa faz parte da tua condição humana. Que não é possível viver a vida sem sentir ódio das coisas, esse é o ponto. Né? E você tentar viver uma vida desse jeito, né, sem sentir ódio de nada, você vai se transformar em uma pessoa bastante permissiva que aceita tudo, né? E além disso, tu vai estar se castrando, né? Porque tu vai negar um sentimento que tá ali, né? E essa negação desse sentimento, ela vai gerar uma angústia dentro da tua cabeça. Tá me entendendo? Não sei se tá bem claro o meu ponto, né? Deixa eu ver o que eu anotei aqui, ó. Entenda que odiar as coisas faz parte da sua vida. Você deve aceitar que esse sentimento existe porque assim você pode lidar com ele melhor. Agora, o ódio deve ser direcionado para uma atividade produtiva. Tá? Exemplo, academia. Tá? Então, isso aí o Freud falava isso, né? Ele chamava isso de sublimação, né? Quando tu direciona um sentimento ruim, por exemplo, o teu ódio, né? Para algo menos danoso, porque assim, como é que eu vou... Porque o teu subconsciente, ele precisa se livrar disso, né? Então tu precisa se livrar tu precisa não se livrar no sentido de não existir, mas se livrar no sentido de liberar uma pressão mental, né? O ódio, ele fica gerando uma pressão mental. E tu pode liberar isso direcionando para uma atividade que não seja prejudicial, né? Então, se você odeia o seu chefe, por exemplo, você não deve falar isso pro seu chefe, né? Primeiro porque ele é o seu chefe, e segundo porque isso não deve partir talvez para uma agressão. Esse é o ponto que eu acho que eu tô tentando mostrar. Ó. Não é porque você odeia algo que você tem que bater em alguma coisa, você tem que agredir alguma coisa. Não é isso. Né? Não é assim que funciona. O que o Freud defendia, né? Ele vai usar o conceito de sublimação, é você, sei lá, em vez de você odiar alguma coisa e partir por uma agressão, você faz uma academia e você levanta peso. Né? Por isso que muita gente faz a academia, né? E o cara se sente muito bem na academia. O cara sai da academia se sentindo muito bem. Por quê? Porque depois que o cara levantou os pesos ali, o cara soltou o desejo de externar a força, entendeu? Principalmente pro homem, né? Que tem o desejo de força maior que a mulher. Então o cara vai ali, externa o desejo de força e sai muito bem do negócio, né? Então eu acho que o ponto do autoconhecimento é de você entender que o ódio faz parte, né? E que você não deve negar que isso existe, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo você não deve usar isso como uma justificativa para você atacar fisicamente ninguém, tá me entendendo? Eu acho que você deve... O desejo reprimido disso deve ser usado para fazer alguma atividade, alguma coisa, né? Eu botei o exemplo aqui da academia porque é uma coisa que você tem que usar a sua força, né? Ou compra um saco de pancada, sei lá, entendeu? Faz uma arte marcial, sei lá, né? Então é mais ou menos isso. Tá entendendo o meu ponto? Então meio que... Por que as pessoas sentem tanta angústia, cara? As pessoas sentem angústia muito em virtude do fato delas sentirem sentimentos que um humano deveria sentir normalmente, mas que ele é reprimido a não sentir. Que ele diz que não, esse sentimento você não pode sentir. Então, se você odeia alguma coisa, você não pode dizer que você odeia. Você tem que aceitar você é mal, entendeu? Você é mal. Você é um... Voltando, por exemplo, do cachorro, né? Você não pode mijar no chão. Cachorro mal, mijou no chão. Cachorro mal, entendeu? Condicionamento mental, behaviorismo, né? Skinner, mecanismos de mídia e propaganda, né? Que sublimam, né? Que sublimam não, que geram aquilo que o Freud chamava de repressão. Então você tem uma série de mecanismos psicológicos que vai gerar a repressão de sentimentos que fazem parte da sua vida como ser humano. Tá? Vamos dizer um exemplo aqui. Eu botei um exemplo de uma coisa que eu odeio. Né? Então vamos dizer assim. Entendemos então aqui até agora que você odiar algo não é ruim. Né? Você odiar algo simplesmente é você entender a sua condição humana. Né? A sua condição humana, a ideia de ódio existe.
né? Não negue o fato de que você odeia alguma coisa, né? Porque ao negar o fato, você vai estar gerando angústia, né? Você vai estar se transformando no cachorro que quer mijar e não pode mijar, né? E pensando nisso, né, eu tentei pensar assim, o que eu odeio, assim, né? Talvez seja algo meio pessoal, assim, mas eu botei um exemplo mais genérico, assim, né? Até pra não ter que pagar uma cesta básica aqui, né? Uma coisa que eu odeio, cara, é a maldade dos sistemas de controle mental que atuam no Brasil pra fazer a vida do brasileiro ser algo desgraçado. Isso eu odeio, né? Eu vou te dar um exemplo, que é um fenômeno que eu chamo de favelismo cultural, né? O que é um favelismo cultural, né? O favelismo cultural é como se fosse um mecanismo de controle mental, né, que faz com que o brasileiro pobre, né, aceite e se acostume com a sua situação de pobreza, para que ele não se revolte e continue estagnado na pobreza para sempre, né, para que as elites que controlam tudo continuem controlando tudo, enquanto que o pobre continue não tendo nada, né? Um exemplo aqui, eu tinha botado um exemplo, cadê? Aqui, ó. Quando você, por exemplo, o que é um exemplo de favelismo cultural? Né? Quando você transforma a ideia de favela em uma comunidade, né? Isso é um favelismo cultural. Né? Então, a favela é um exemplo negativo. Né? Então, o pobre que mora numa favela, ele mora num lugar ruim. Né? Agora, o pobre que mora em uma comunidade, ele continua morando num lugar ruim, em última análise. Ele continua morando num lugar ruim. Só que existe Só que como houve uma substituição da palavra negativa favela para a palavra neutra ou positiva comunidade, tu tá botando um psyops na cabeça do pobre, tá? Para que o pobre não fique pé da vida com a situação que ele tá. Então tu tá condicionando, olha só o nível de maldade disso. Tu tá condicionando um pobre a aceitar a sua condição de pobreza para que ele continue pobre para sempre. Ele, os filhos dele, os netos dele, né? Para que ele nunca consiga progredir, né? Então tu tá escondendo do pobre que a vida dele é desgraçada, dizendo que ele não mora numa favela, que ele mora numa comunidade, né? E a consequência desses psyops é que o pobre vai continuar pobre e o rico vai continuar rico, né? Então, quer dizer, o pobre que morava numa favela, ele morava numa favela, não tinha saneamento, não tinha saúde, o cara não tinha um bom emprego, não tinha uma casa, morava de aluguel, papapá. Agora, o pobre que mora numa comunidade, ele também não tem saneamento, não tem saúde, não tem um bom emprego, não mora de aluguel, não tem uma casa própria, entendeu? A situação do cara, a situação material, física do pobre não mudou. Mas o que mudou foi foi que eles botaram uma palavra que ameniza pro pobre a situação dele, para que o pobre não se sinta tão mal. Esse é o ponto de estar no negócio dele. Agora, se o pobre não se sentir mal de estar em uma situação de pobreza, logo ele vai continuar na situação da pobreza, tá? Porque a energia, né, o que te faz tentar superar a tua condição de pobreza é você se sentir desconfortável no lugar que você está. Então porque assim, o conforto ele te estagna. Quando tu tá confortável, quando tu tá bem, a tua tendência é estagnar. O teu crescimento como ser humano, ele se dá quando tu tá em uma situação de desconforto. E um pobre que vive em uma favela, né, ele tá numa situação de desconforto. Então ele vai querer buscar a riqueza, ele vai querer buscar melhorar. Enquanto que o pobre que vive no mesmo lugar, só que agora tem um psyops na cabeça dele dizendo que ele mora numa comunidade, esse cara, a tendência dele é aceitar. Entendeu? A tendência é um aceitamento. Tu fez uma manipulação mental violentíssima no cara para que ele não ache que a vida dele é tão ruim, né? E assim, desse modo, ele não se revolta com o fato de que a vida dele é tão ruim, né? E assim você perpetua o rico no poder para sempre, né? Então,
esse mecanismo, né, de favelismo cultural, ele é um mecanismo de controle do pobre. Tá? Não é à toa que a Globo faz isso. A Globo faz isso porque ela quer controlar o pobre, eu acho. Pelo menos esse é o meu entendimento. Né? Elas não estão preocupadas em melhorar a qualidade de vida do pobre, fazer com que o cara tenha saneamento, tenha saúde, tenha um bom emprego. Né? A preocupação deles é que simplesmente o pobre aceite a sua condição de pobreza como se fosse algo muito bom. Né? Que ele aceite que ele não tem saneamento, que ele não tem saúde, que ele não tem um bom emprego. Né? E eles fazem isso através de uma manipulação midiática onde os termos negativos são trocados por termos positivos. Né? E no fim das contas é tudo sobre controle. Tá me entendendo? E eu odeio isso, cara. Eu queria porque tu entende a maldade por trás disso, né? Então, eu odeio esse mecanismo de controle, tá? Que existe o tempo inteiro. Que é o mesmo mecanismo de controle que diz que você não deve odiar. É o mesmo mecanismo de controle que diz que você deve amar tudo, né? Que você tem que aceitar tudo. Né? Esse é o mesmo mecanismo de controle que vai olhar para o pobre numa situação ruim, em vez de buscar caminho para ajudar o pobre materialmente, vai dizer para o pobre, não, aceite aí, porque essa sua vida é a vida boa. Né? Essa é a sua vida na comunidade. Né? E a mesma coisa vale para música, para agenda cultural, que é empurrada para o pobre, né? Que é pensada por pessoas ricas, né? Porque é aquilo que eu falei, né? Os programas da Globo que são direcionados ao pobre, tu vai olhar no nome de quem tá fazendo o programa, nunca tem um Silva. Não tem um Silva, não tem um Santos, tá? Não tem pessoas negras fazendo, é tudo pessoas brancas fazendo, né? Pessoas brancas não o branco pobre, o branco rico, né? Não o white trash, né, que chama. Eu ia dizer um outro grupo aí, mas não dá. Mas são pessoas que entendeu? O ponto é que eu acho que o pobre, ele é pensado e administrado por essas grandes elites para que ele não se revolte com a sua situação de pobreza. E um modo para eles controlarem isso é usar essa quantidade enorme de eufemismo, né? Que através de uma manipulação linguística, tu faz com que o pobre aceite a sua condição de pobreza. Tá me entendendo? Eu não sei se eu tô me fazendo claro, né? E isso, cara, só já pra deixar assim, já deixar bem claro aqui, né? Isso não é um negócio exclusivo do capitalismo, tá? Que alguém vai achar que eu tô fazendo alguma crítica ao capitalismo e tal. Não, não é isso. Né? Isso eu acho que é algo que existe também em outros regimes, né? Então, tipo, às vezes tu tem um sistema comunista lá que o povo é manipulado a pensar que o sistema, que os donos do sistema são pessoas muito boas, né? Eu lembro uma vez que eu assisti uma entrevista, se eu não me engano, foi do Percival Pugina, eu acho. Eu não me lembro quem foi, era um desses neocon lá do Terça Livre, né? Então, por isso você talvez deva considerar que talvez ele esteja mentindo, né? Acho que era o Percival, deixa eu ver. Percival Pugina. Ah, tem 2G. Percival Pugina, né? Eu acho que foi ele, tá? Eu acho que foi ele, tá? Eu tô tentando lembrar aqui, eu tô vendo que o canal dele, acho que sim. Mas era um neocon que ele tinha ido pra Cuba, né? E as pessoas em Cuba vivendo uma pobreza enorme, né? Daí ele perguntou pra um cubano, assim, como é que é as coisas de ser pobre e tal. E o cubano, olha a desgraça que é o mecanismo de controle, cara. O cubano falou assim, não, a gente vive na pobreza porque o nosso governo aqui de Cuba tá enviando dinheiro pra ajudar o Brasil, que tá mal. Ai, cara. Quer dizer, a manipulação é um negócio tão desgraçado, tão absurdo, né? Que leva o cara cubano a acreditar que toda a pobreza que ele tá é uma pobreza em nome de ajudar o Brasil que tá numa situação ruim. Só que a realidade não é essa. A realidade é que o Brasil tá muito melhor que Cuba. Sempre foi muito melhor que Cuba, né?
A não ser que tu comece, indicadores educacionais, papapá, comparar um paizinho pequeno com um país grande, né? É um absurdo. Porque é uma outra escala, né? Tipo assim, melhorar 1% a educação num país pequeno é muito menos dinheiro que você melhorar 1% a educação num país grande, né? Mas esse é um assunto para um outro episódio. Mas o fato é que essa manipulação, ela existe também em país comunista, né? Os caras na Coreia do Norte lá também, todo mundo ama o líder, né? E os caras são tão manipulados, o pobre no mundo comunista, ele é tão manipulado que chega, que eles chegam... Eu lembro de um caso lá da Coreia do Norte, que os caras começavam a cortar o cabelo, tudo parecido com o líder deles, cara. Tipo... Porque o líder dele tinha uma propaganda tão grande que o líder virou o padrão de beleza do país inteiro. Tá? Então, eu não me lembro se foi na Coreia do Norte. Eu acho que era na Coreia do Norte. Então, assim, o que eu tô te dizendo, assim, com relação a mecanismos de manipulação do pobre, você não deve entender isso como uma crítica de esquerda ao liberalismo, tá? Não é isso, né? O que eu entendo é que existe uma manipulação também no mundo comunista, tá? Então não vai achando que o mundo comunista é lindo, maravilhoso, porque não é. Nunca foi, né? Mas existe um mecanismo de propaganda que vai fazer com que as pessoas do mundo comunista achem que estão bem, né? E no mundo nosso, que a gente está ocidental, é a mesma coisa, né? No fim das contas, acho que o pobre, infelizmente, ele é administrado, né? Ele é administrado pelas elites, né? Então, quando a elite decide, olha, a gente não vai falar mais favela, porque favela é algo que a gente considera ruim, e a gente vai falar comunidade ad infinitum, porque é um mecanismo de repetição para entrar dentro da cabeça do pobre. No fim das contas, isso é uma decisão para manipular e controlar a sociedade, tá? Eu acho que é isso. Desculpa a Black Pill, né? Por esse mesmo motivo que você tem a Anitta, que você tem Ludmilla, que você tem toda... entendeu? É tudo uma pauta cultural, que é uma pauta do favelismo cultural, né? Que é uma pauta de controle para fazer com que o cara que é pobre aceite e entre em uma zona de conforto dentro da pobreza, né? Para que ele não busque melhorar, para que ele não busque evoluir, tá me entendendo? Então é tipo um coping, uma forma do cara se aceitar nisso, cara. E eu acho absurdo isso, cara. Né? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Quanto tempo eu já falei? Tá, falei quase uma hora já. Ou se sentir mal em uma situação ruim é importante, porque através disso é possível mudar para melhor. O se sentir mal é uma fonte de força para você melhorar, né? Isso aqui vale também com relação ao aprendizado, né? Se o cara acha que sabe tudo, o cara não estuda, né? Então, a tua motivação para você estudar muitas vezes está no fato de você entender que você não sabe tudo. A partir do momento que tu acha que tu sabe tudo, tu já não precisa mais estudar e tu entra numa zona de conforto, né? Então é mais ou menos esse o exemplo, né? De novo, então, ó. O se sentir mal em uma situação ruim é importante, porque através disso é possível mudar para melhor. O se sentir mal é uma fonte de força para você melhorar, né? Mas o se sentir mal é outra coisa. Olha só que desgraça, cara. O se sentir mal é outra coisa que a sociedade não quer que tu se sinta, né? A gente vive em uma sociedade de que é o negócio do feel good, né? Se sentir bem, né? Que tu, não importa o que aconteça, tu tem que se sentir bem, né? Não importa que a tua vida é uma desgraça, tu tem que se sentir bem, né? É uma sociedade que nega o ódio, que nega a tristeza, mas no fim das contas ela não é efetivo, porque sempre vai estar lá, entendeu? O ódio sempre vai estar lá, a tristeza sempre vai estar lá. Você não tem como negar o que faz parte da condição humana, né? Por mais mecanismo de controle mental, você não vai conseguir, né? Daí a gente entra no negócio do você não terá nada e será feliz, né? Também tem a ver, né, com o negócio de você vive em uma sociedade onde você é programado a sempre buscar se sentir bem,
Mesmo que você não esteja bem, mesmo que você não tenha nada, mesmo que a tua vida seja uma desgraça, ainda assim existem mecanismos de propaganda que vão te levar a acreditar que você se sente bem. Mas no fundo, você sabe que você não tá bem, né? E isso gera um mal-estar da civilização contemporânea, cara. E daí por isso que tem tanta gente angustiada, né? Porque a pessoa, ela tá sentindo raiva, ela tá se sentindo triste, mas ao mesmo tempo ela olha pra fora, todo mundo tá feliz, todo mundo tá amando todo mundo e tá todo mundo ótimo, né? Então ela olha pros outros e fala, pô, mas os outros estão todo mundo feliz e eu tô mal, né? Então tem algo errado comigo. E ela começa a remoer e se enche de ansiedade. Por isso que as pessoas são tão ansiosas, né? Só que o que a pessoa que está ansiosa não percebeu é que os outros também estão na mesma situação. Quer dizer, então o outro, quando você olha o Instagram e você vê todo mundo feliz, cara, no Instagram, as pessoas também estão tristes lá do outro lado. Também estão sentindo raiva, sentindo ódio do outro lado. Só que como a gente está num mundo onde você não pode sentir isso de modo nenhum, você não pode ter ódio, você não pode ter raiva, você não pode se sentir triste, você tem que ser feliz, você tem que estar se sentindo bem, né? Isso dá um mal-estar. Talvez seja a principal causa de angústia das pessoas, seja a falta de autoconhecimento. Eu acho que é isso, né? E eu acho que isso existe porque é um mecanismo de controle, né? Você não terá nada e será feliz, né? O único modo de você não ter nada e ser feliz, cara, é só se tu tiver um mecanismo de controle muito grande de manipulação psicológica, né? Então você vive em uma sociedade onde você não pode odiar as coisas, cara, e isso é feito, você é manipulado de um jeito que você é feito pra se sentir feliz mesmo estando na merda completo, mesmo você não tendo absolutamente nada, você não tem uma casa, você não tem uma família, você não tem um emprego, você é um ser humano completamente atomizado, né? Mas existe um mecanismo de propaganda que vai tentar te enganar, que você é tudo bem, que tá tudo feliz, que tá tudo certo, né? Mas lá no fundo, o teu cérebro sabe que não tá. E daí a gente volta no negócio que eu falei do Freud, você entra num processo de repressão. Então a repressão de todos os sentimentos que tu sente, que você não pode sentir, vão ter um efeito negativo na sua vida. E esse efeito negativo, eu acho que é angústia. Eu acho que a angústia existencial vem muito disso. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Você odeia as coisas, mas não pode odiar. E você sente que deveria ser feliz por causa da propaganda, mas você não é, porque a sua realidade material é uma realidade de pobreza. E ninguém fala sobre isso porque, se você dizer que odeia alguma coisa, você está errado. Se você reclama, você não deveria reclamar, você deveria ser feliz, né? Então, esse é o ponto, né? Agora, uma outra reflexão interessante com relação a isso, já para encerrar no episódio de hoje, né? Que talvez seja a Black Pill da Black Pill, porque isso que eu te falei até agora é uma Black Pill, né? Tu saber que tu tá sendo completamente manipulado, né? Mas a Black Pill da Black Pill é a seguinte: talvez seja impossível todo mundo ter tudo, né? Ter o básico. Talvez seja impossível, materialmente impossível, que as bilhões de pessoas que vivem na Terra, cada uma tem uma casa, cada uma tem uma família, cada uma tenha filhos, cada uma tem um carro, cada uma tem o básico, saúde, infraestrutura. Talvez isso seja materialmente impossível. E talvez as elites sabem que isso é materialmente impossível, né? Então talvez o mecanismo de controle mental que é usado contra você, eu acho que talvez é a única solução, porque talvez não há como todo mundo ter o básico, né? A ideia do básico é uma ideia errada, porque o básico não é o básico. O básico, se tu tem o básico, tu é o privilegiado, na real. Não tem como todo mundo ter o básico, né? O básico, leia-se. O que é o básico, né? Você ter uma alimentação saudável, isso é o básico, né? Você ter uma infraestrutura para sua vida, como saneamento básico, você tem uma privada para você cagar, você tem um chuveiro com água encanada, isso é o básico, né?
Você ter uma casa própria pra você é o básico. Você ter uma família é o básico, entendeu? Quando você vê que você tem um carro, entendeu? Isso tudo isso que eu falei, isso seria o básico de um ser humano. Só que eu fico me perguntando, será que é possível que todo mundo tenha o básico? Né? Talvez as elites entenderam que não é possível todo mundo ter o básico. Né? E se não é possível todo mundo ter o básico, a única solução para manter o mundo funcionando e evitar o colapso social é convencer as pessoas que elas não ter o básico é algo bom. Talvez esse seja o ponto do você não ter nada e será feliz. Você não vai ter nada e você vai ser feliz. Talvez as elites entenderam que não tem como as pessoas terem as coisas. Não é materialmente possível para a humanidade que todo mundo tenha o básico. Né? E hoje em dia a gente fala em básico, mas o básico, você ter o básico hoje é uma grande conquista. Né? Porque, por exemplo, você vai comprar um apartamento de um quarto a 300 mil e não é nem no centro. E o cara ganha 2 mil. Como é que o cara vai comprar um apartamento desse? Não vai. O cara vai buscar ter uma família, o cara tem que ter um capital enorme para ter uma família, né? Então, para pagar a escola de filho, para pagar, entendeu? A ideia por trás daquilo que a gente entende como básico, no fim das contas é um negócio de elite. Você ter o básico entre aspas, não é o básico, né? O básico mesmo, eu acho, é só você não morrer de fome, eu acho. Esse é o básico, né? Você não morrer de fome, né? Isso eu acho que talvez seja possível, né? Você põe os caras pra comer inseto, essas coisas assim do que o Fórum Econômico Mundial quer fazer. Comer grilo, essas coisas, barata, essas coisas todas. Acho que aí eu acho que é possível dar o básico. Mas quando a gente fala em básico, como a gente entende hoje, você tem um emprego, você tem uma família, você tem um apartamento, entendeu? Água encanada, luz elétrica, isso aí não é o básico. Isso aí, na verdade, isso é um grande privilégio, parando para pensar, né? E talvez seja impossível materialmente você dar esse grande privilégio a muitas pessoas, cara, a todo mundo. Por quê? Porque quando as pessoas estão nessa situação onde elas têm esse básico, no sentido grandão assim do termo, né? Carro, casa, um bom emprego, o que ela acontece? Ela vai se multiplicar. Então ela vai ter uma família numerosa, né? E daí você vai ter mais pessoas precisando de mais materiais que talvez o planeta não tenha, tá entendendo? Talvez isso seja justificativa por pro malthusianismo, né? Talvez por isso que as elites sejam malthusianistas, porque elas sabem que elas têm que parar a reprodução, porque quanto mais as pessoas reproduzem, mais bens materiais elas precisam, né? Pra quê? Pra ter o básico. E não é possível que todo mundo tenha o básico, né? Esse é o ponto. Só que isso é um ponto de discussão, porque tem gente que vai dizer que é possível. Materialmente é possível todo mundo ter o básico, né? Você vai conversar com um comunista lá da Uni, ele vai dizer, olha, se você redistribuir toda a riqueza, cada pessoa vai ter não sei quanto. Sabe aquelas contas de padaria que eles fazem, né? Mas isso é uma discussão talvez para outro vídeo, né? Será que é possível todo mundo ter o básico? Um grande número de pessoas ter o básico? Né? Talvez até dependa do país, né? Tipo, na Índia eu acho que não é possível todo mundo ter o básico, porque é muita gente para pouco território. Agora, no Brasil, talvez acho que o básico seria possível, talvez. Tipo assim, todo mundo tem um apartamento. Na capital não é possível, mas se o Brasil fosse pro interior, assim, eu acho que poderia, né? Só que o que acontece? Daí... Olha como não fecha, cara. Daí o pessoal, todo mundo ia ter o básico, né? Daí, bom, todo mundo tem um apartamento, um emprego, um carro, não sei o quê. O que as pessoas iam fazer? Iam reproduzir e iam ter uma família maior ainda. Então tu ia ter uma demanda maior ainda pelo básico, pelo futuro ter o básico, tá entendendo? E daí chegaria um ponto onde não seria possível você oferecer o básico para todo mundo, né? Não sei, cara. Não sei. Será que eu tô muito malthusianista? Será que eu... Mas é isso, gente. O episódio de hoje, acho que no fim das contas existe um discurso duplo, né?
Eu acho que um é o discurso que é feito pelos mecanismos para controlar o pobre, né? O outro é o discurso das elites, né? Que o pobre é o quem não vai ter nada ou vai ter muito pouco, e o elite é quem vai ter o básico e mais que o básico, né? E talvez esse discurso de manipulação seja algo necessário. Isso aqui é complicado, cara. Talvez seja algo necessário. Talvez não tenha como todo mundo ter tudo, ter o básico. Acho que talvez esteja além da possibilidade de todo mundo ter o básico. Não sei, o que você acha? Deixa aí nos comentários. Não tenho tido muito tempo para responder os comentários, mas eu busco dar uma lida, tá? Que é muita gente comentando. Mas espero que talvez esse episódio tenha sido útil para, pelo menos para que tu consiga buscar entender que às vezes o sentimento que tu tem de odiar alguma coisa é algo que faz parte da tua vida, tá? Que é algo natural que você não deveria buscar negar, né? Claro, você nunca deve partir por uma agressão física contra alguém que você não gosta, tá? Eu falei isso, eu vou deixar de novo aqui pra ninguém se fazer de desentendido, né? Como se eu estivesse estimulando o ódio. Na verdade, eu não tô estimulando nada, eu tô querendo que tu entenda que isso faz parte da tua vida, né? E que tu não caia nessa manipulação de dizer que você não deve odiar as coisas, tá? Porque isso é negar a sua própria condição humana, tá? É negar aquilo que o ser humano é. Assim como negar a tristeza também é um grande mal, porque isso aí vai dar um problema de repressão mental dentro do teu cérebro, que vai gerar uma angústia, né? Enfim, o exemplo do cachorro lá. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um abraço pra vocês. Fiquem bem. Tenham um bom início de semana. E fiquem bem, o cara. Como é que o cara vai, como é que o cara vai ficar bem depois disso, Homero? Não sei, cara. Não sei, cara. Por que eu penso essas coisas, cara? Por que eu não sou o Gabuga, cara? Por que a manipulação mental da mídia não funciona comigo, cara? Bom, enfim, sei lá. Um abraço pra você. Na medida do possível. Fique bem e até a próxima.